Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CONAPA 2018. Eu me chamo Rodrigo Viana, sou de Porto Alegre, advogado, designer de interiores e paisagista, especialista em condomínios. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que é uma imensa satisfação estar aqui e parabenizar a todos que se inscreveram nesse importante evento. Parabéns! O tema que eu quero abordar com vocês é paisagismo e sociedade. De que maneira essa integração acontece? Como que a conexão das pessoas com a natureza gera saúde e bem-estar? O tema paisagismo e sociedade é muito amplo e pode nos proporcionar muitas horas de ensinamentos, o que significa também dizer que precisamos tornar o assunto mais interessante e objetivo. Nós vamos trazer esse universo cheio de informações que o tema nos proporciona para um contexto todo particular e determinado que é o mundo dos condomínios. Eu quero começar fazendo uma pergunta a todos vocês. Quantos condomínios existem nessa imagem? Quantos condomínios com jardim existem nessa imagem? Mais além, eu responderei. Primeiramente, é necessário estabelecermos os significados da palavra sociedade, paisagismo e condomínio. A origem da palavra sociedade vem do latim societas e significa uma associação amistosa com os outros. Em sociologia, sociedade é o conjunto de pessoas que interagem entre si, que compartilham os mesmos propósitos, gostos, preocupações e costumes. Já em biologia, sociedade é um grupo de animais que vivem em conjunto, tendo algum tipo de organização e divisão de tarefas. Então, de maneira geral, sociedade é uma rede de relacionamentos de pessoas que vivem juntas numa comunidade organizada. Paisagismo. Ele é a técnica de planejar e organizar a paisagem. O paisagismo tem como obrigação unir as pessoas e o meio ambiente e garantir uma sustentabilidade na sua concepção e como objetivo integrar a vegetação às estruturas, criando espaços propícios ao uso, à contemplação, ao descanso, à convivência e à educação ambiental, favorecendo a qualidade de vida e a conexão com a natureza. Condomínio, ele é a posse ou um direito simultâneo exercido por duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto. Os condomínios podem ser verticais e horizontais e expressam uma ideia de comunhão. Cada vez mais vivemos em uma sociedade que busca um refúgio, um lugar que ela possa se abrigar e chamar de lar. Um local onde possamos recarregar as nossas baterias para recomeçarmos o dia seguinte. E
Nesse sentido, o mercado imobiliário, sempre atento, procura construir condomínios de casas e edifícios que proporcionem esses elementos de ambiência a todos os seus moradores. Não é mais admissível, em termos de construção, imaginarmos uma família habitar áreas onde não ofereça essa integração do jardim com as estruturas. Dessa maneira, a parte rígida e pesada de uma obra e da construção, ela passa a ganhar vida com essa integração. O paisagismo literalmente entrega a vida a cada novo empreendimento imobiliário. Nesses novos espaços, o paisagismo ele tem como obrigação principal proporcionar saúde, bem-estar e qualidade de vida aos novos modelos que a sociedade tem e representa atualmente. É também nesse modelo de habitação coletiva que a nossa sociedade segue. E para integrar todos esses elementos é necessário compreendermos que cada novo jardim criado, novos seres vivos são inseridos nesse meio ambiente. Assim, também é fundamental que entendamos que cada um dos nossos 5 sentidos, tato, olfato, audição, visão e paladar, está conectado com tudo que acontece no nosso redor. É conexão do ser humano com a natureza. Compreender esse mundo nos ajuda a estabelecer relações mais saudáveis, mais sadias. A escolha de cada planta inserida no paisagismo precisa ser específica. Conhecer que cada planta, com todas as suas particularidades, irá agregar ao novo espaço, ao novo ambiente, é importante. Estudar e conhecer o comportamento de cada uma dessas plantas é essencial. Quais as plantas podemos e devemos inserir no paisagismo ao lado de um espaço gourmet, ao lado de um espaço kids, um espaço de leitura e relaxamento? Quais os benefícios, quais os riscos? Precisamos aprender, estudar e bastante. Vivemos em uma sociedade cheia de regras, um paisagismo cheio de regras, uma natureza que nos ensina constantemente regras. E nada mais natural que os condomínios também tenham as suas. As regras que obrigam os condôminos são as civis, os contratos, a convenção, o regulamento interno e as decisões estabelecidas nas assembleias. O condomínio ele é representado pela figura do síndico. Lembrando que síndico não manda, ele recebe um encargo da representatividade, mas não o poder. As decisões dele são sempre limitadas pelas assembleias e pelas leis. O síndico ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Pode ser condômino ou não. Os exemplos são os síndicos profissionais, eleitos pela maioria dos presentes na Assembleia Geral Ordinária, conhecida como AGO, e mandatos de até 2 anos, podendo ser reeleitos. Quando se fala em sociedade e meio ambiente, também é fundamental tratarmos do assunto chamado bioética. Ela está presente em todas as relações humanas, no respeito às pessoas, na maneira como consumimos e usamos os nossos recursos naturais. A bioética pode promover uma reflexão que busque um novo modelo sustentável e que respeite todos os seres vivos no nosso planeta. E acreditem, o cumprimento das regras gera saúde e bem-estar.
A nossa abordagem com relação aos condomínios, ela inicia a partir do momento que as pessoas começam a habitar esses espaços. E para isso, é fundamental que um condomínio tenha serviços de portaria, serviços de segurança, serviços de limpeza, serviços de manutenção predial, da manutenção dos jardins e do paisagismo. Elabora-se, executa-se e entrega-se um lindo e exuberante jardim. E quem vai mantê-lo assim? Os prestadores de serviço de manutenção do paisagismo. Que conhecimentos são precisos para realizar esse serviço? Todos os possíveis. São conhecimentos multidisciplinares. Tempos atrás, o meu filho de 6 anos perguntou: pai, quando é que eu vou ter que parar de estudar? E eu disse: meu filho, nunca mais. Preocupado com a resposta, ele disse: que bom, nem preciso dizer que como pai, como cidadão, eu fiquei extremamente feliz. Qual a melhor maneira de encontrar a integração com todas essas pessoas? Qual a melhor maneira de produzir saúde e bem-estar? Qual a melhor maneira de interagir com a natureza? A palavra sociedade nos responde: associação amistosa com os outros, que busca apaziguar, que busca conciliar. Não é competição. Cada cliente, cada condomínio tem as suas características. É preciso identificar as particularidades de cada um e prestar o serviço de maneira personalizada, conforme os desejos, anseios e necessidades de cada cliente. É preciso entender a linguagem de cada condomínio, de cada jardim, de cada síndico, de cada morador, de cada gestor, de cada funcionário, e fazer a comunicação apropriada com o estilo e perfil de cada ouvinte. A maneira de se comunicar com o gestor provavelmente não é aquela mesma que você vai se comunicar com o seu jardineiro. É preciso, é necessário prestar atenção nos sinais. A observação gera conexão. Os prestadores de serviço de paisagismo e jardinagem também precisam cumprir as suas regras. Quais? Aquelas determinadas pelas leis previdenciárias, as leis trabalhistas, as leis fiscais e, correspondente a tudo isso, pagamento de impostos e tributos. Cumprimento de prazos e horários é necessário. A entrega e o uso dos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Ter o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, são fundamentais estarem em dia. E simultaneamente a tudo isso, o serviço precisa ser executado. E o que é preciso? Precisamos planejar a curto, planejar a médio e planejar a longo prazo. E mesmo que você diga, para que planejar se não vai acontecer, se vai acontecer diferente? Planeje. É necessário. Muito pior sem o planejamento. O planejamento produz um norte para onde irmos. Máquinas, ferramentas e equipamentos apropriados e indicados para a execução de cada tarefa específica são fundamentais na qualidade do serviço executado. Cronograma das atividades e plano de ação, o que
como, quando, aonde e de que maneira o serviço será realizado são importantíssimas no dia a dia. Visitar floriculturas, visitar produtores de plantas é necessário, pois precisamos saber o que está acontecendo no mercado. Trabalhar em escala é fundamental. No condomínio, tudo é maior, tudo é grande. Então é preciso aprender a trabalhar com a ideia de proporção. Um exemplo com relação a isso, aquela pessoa que está acostumada a trabalhar em jardins de 20 metros quadrados e ali ela executa no jardim, um canteiro com 2 metros quadrados. Se ela for convidada a trabalhar em um jardim de um condomínio com 2.000 metros quadrados, esse canteiro de 2 metros não vai ser visto, não vai ser enxergado, ele não vai representar praticamente nada no paisagismo. Então, pela ideia de proporção, nesse espaço de 2.000 metros quadrados, um canteiro teria 200 metros quadrados. É fundamental também trabalharmos com comprometimento e determinação. Conhecimento e técnica, não parar mais de estudar. E principalmente, amor pelo que se faz. A criatividade do improviso é um item que eu acrescento constantemente às tarefas. O que significa a criatividade do improviso? Eu vou defini-la através de um exemplo real. Recentemente nós tivemos a greve dos caminhoneiros e a consequente falta de gasolina. Nós tínhamos um trabalho para executar na sexta-feira, pois no sábado haveria uma festa em frente a um gramado. As nossas máquinas eram a combustão e havia acabado a gasolina. Eu poderia simplesmente dar explicações ao gestor, ao síndico, dizendo, olha, a gasolina acabou, não temos como realizar o corte. Ok. Mas não foi o que nós fizemos. Nós ressuscitamos o bom e velho cortador de grama elétrico. Mas, mesmo com a nossa boa vontade, ele é pequeno e ele não daria conta do recado até o final do dia. O que fizemos? Nós saímos, compramos um cortador de grama a bateria. Com os 2 cortadores em operação, nós conseguimos cumprir a nossa tarefa. Nós conseguimos entregar aquilo que nos havia sido solicitado. Alguns diriam, não dá, não vale a pena. Outros diriam, esse cortador a bateria, ele não é bom. A carga dura pouco e ele é caro. É verdade. Mas também é verdade que ele é ecologicamente correto e ele produz muito menos ruído. Muito bem. A primeira consequência da decisão que tomamos foi a que conseguimos cumprir a nossa tarefa, a nossa obrigação. Produzimos e geramos saúde e bem-estar aos moradores do condomínio. A segunda consequência é a que criamos, sem querer, uma outra modalidade de serviço, um serviço premium, um serviço que produz menos barulho e que seja ecologicamente correto. E tenham a certeza, tem pessoas, clientes e condomínios que desejam e pagam pelos serviços premium. Assim concluímos que saúde e bem-estar são estados, são sensações. Estado de boa disposição física e mental, sensação de segurança, de conforto e tranquilidade. Muito bem, pessoal, a nossa palestra está se encaminhando ao final, então vamos recapitular tudo que foi visto até aqui. Significado de sociedade. Ela é uma rede de relacionamentos entre pessoas que vivem
juntas em uma comunidade organizada. Paisagismo é a arte e a técnica de planejar e organizar a paisagem para possibilitar ao ser humano um melhor aproveitamento e uso dos espaços. Condomínio é a posse ou o direito simultâneo exercido por duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto. Integração e conexão entre sociedade, condomínio e paisagismo. A integração harmônica e equilibrada entre todas elas produz e gera saúde e bem-estar. Regras são necessárias, são fundamentais para um bom funcionamento de sociedade, paisagismo e condomínios. Do dia a dia, a boa convivência ela é alcançada com os ensinamentos que a palavra sociedade em latim nos ensina. Associação amistosa com os outros. Manutenção. Ela é sempre melhor executada com a aplicação do conhecimento técnico, do comprometimento com o trabalho, das ferramentas adequadas e o amor pelo aquilo que se faz. O improviso é um elemento importantíssimo no cumprimento das nossas tarefas diárias. No início da nossa palestra, eu fiz uma pergunta: quantos condomínios existem nessa imagem? Quantos condomínios com jardim existem nessa imagem? Existe um número muito maior do que todos nós que estamos envolvidos com esse evento vamos dar conta de atender. Pessoal, foi um grande prazer ter estado com vocês. Eu desejo realmente que vocês tenham gostado da palestra e que eu tenha conseguido contribuir de alguma maneira com aquilo que vocês vieram buscar aqui. E que vocês trabalhem sempre, sempre com muito amor. Obrigado.